Oi, gente, tudo bem? Vamos então falar rapidinho aí o que é um radical e uma palavra cognata, o que fazer aí para estruturar uma palavra? Então vamos lá. Parte do que estuda a estrutura das palavras é a parte da morfologia e dentro da morfologia a gente tem os morfemas. Os morfemas nada mais são do que também conhecidos elementos mórficos e que a gente tem as unidades ou os elementos de significação que formam essas palavras. Podem ou não alterar os seus sentidos, como por exemplo o prefixo e o sufixo são morfemas que carregam um significado. O radical, mais especificamente, ele é uma base, a menor base significativa da palavra, que vai dar origem às outras palavras. Como, por exemplo, a gente tem aqui o radical fé, que pode formar a palavra ferradura, ferreiro, ferramenta, ferrovia, ferroviária e ferrugem. Esse radical aqui, formando esses novos vocábulos ou essas palavras aqui, a gente chama isso de palavras cognatas. Por quê? Cognatas quer dizer da mesma família. As palavras cognatas são aquelas que não necessariamente possuem o mesmo radical, eles podem ter radicais semelhantes, mas sim eles fazem parte da mesma família. São o que a gente chama de palavras irmãs, certo? Só para relembrar então, palavras cognatas é um vocabulário que quer dizer, que deriva do latim, que vem da nossa língua mãe, que quer dizer então que são palavras irmãs, que são palavras que possuem sentidos semelhantes, são sinônimas, por mais que elas não tenham o mesmo radical, que o radical seja apenas parecida. Porém, quando eu consigo fazer o uso delas dentro da mesma significação ou significação parecida, eu tenho a tal das palavras cognatas. Cuidado, porque existe o que a gente chama de falso cognato. O falso cognato ele vai ter uma estrutura morfológica e um aspecto semelhante muito parecido, mas como eu falei, o significado dele acaba sendo diferente. Como, por exemplo, a gente tem o fome e o famigerado. Fome, o radical é fom, é semelhante de famigerado, que é fam, porém o significado deles são bem diferentes. Quando a gente fala do fome, é um substantivo que fala dessa carência da alimentação, dessa necessidade de comer. E quando a gente está falando de famigerado, a gente tem um adjetivo que nada mais é do que alguém que gosta de fama, alguém que é célebre, alguém que é conhecido. E com isso a gente encerra então essa aula rápida sobre radical e palavras cognatas. Até a próxima!